Oremos todos, feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai, por esta festa maravilhosa que o Senhor nos proporciona nesta manhã. Em nome de Jesus, eu entrego agora nas Tuas mãos a mensagem que será pregada. Que seja em nome de Jesus o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Destapa os nossos ouvidos espirituais. Prepara o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente para receber o Teu alimento, o alimento para a nossa alma. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, precisamos do Senhor. Entrego esta mensagem nas Tuas mãos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus é simples. O Evangelho é simples. Muitas vezes nós é quem complicamos as coisas. O próprio Salomão, ele diz isso lá em Eclesiastes. Ele diz o seguinte: olha, a vida, ela é simples, mas somos nós quem a complicamos. Parece até que isso é um ditado popular. Parece até que isso é alguma coisa que foi dita de maneira barata. Mas não, isso está escrito na Bíblia. Está escrito que a vida é simples, mas nós é quem a complicamos. E se foi Deus quem criou a vida, e se Deus criou a vida simples, significa que Deus gosta das coisas simples. Deus é simples. Quando Jesus, Filho de Deus, vem ao mundo e institui uma nova maneira de servir a Deus, Ele não cria nada complicado demais, nada sofisticado demais. Veja que em algumas religiões, para você fazer parte daquela religião, às vezes são cerimônias complexas, complicadas, que envolvem tempo, envolve uma série de circunstâncias. No cristianismo é muito simples, é botar água na cabeça, é um banho, a água tem em qualquer lugar, não é nada complicado, não é nada difícil, é uma cerimônia simples, porque Deus, Ele é simples, Ele gosta da simplicidade. E uma vez batizado, uma vez fazendo parte dessa religião, desse modo de caminhar com Deus, nós temos aí um outro sacramento, que é a ceia do Senhor, que também é simples, é feito de maneira simples. Enquanto para você vivenciar algumas religiões, são várias e várias os apetrechos, as cerimônias. No cristianismo é o seguinte: olha, a gente come um pão e bebe um vinho. É só isso, a gente comendo um pão, bebendo um vinho, fazendo uma refeição, a gente já está em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. É uma coisa simples, nada de burocracia. Não, o cristianismo, ele não pode ser e não foi planejado para ser burocrático. Mas às vezes nós burocratizamos as coisas, às vezes nós dificultamos o caminho para o Senhor, como religião, como igreja, e dificultamos a chegada das pessoas para Deus. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós facilitemos as coisas para as pessoas. Tem que ser fácil chegar ao Senhor, tem que ser fácil chegar a Cristo. O caminho tem que ser livre, tem que ser um caminho tranquilo, um caminho onde a exigência seja a mesma exigência que Cristo fez. Qual que é a exigência? Você crê? Creio. Então pronto, se você crê, é o que é necessário, não precisa de tantas coisas. E a água, ela tem esse símbolo. A água, um elemento simples, um elemento encontrado em qualquer parte da face da terra, um elemento que, se não tem um rio, tem uma cisterna, que você traz a água e você usa a água para lavar. Um simbolismo simples, um simbolismo belo. Todo mundo aqui, todo mundo que está aqui dentro usa a água para lavar. Se não para lavar a roupa, pelo menos para você lavar o seu corpo. Todos nós usamos a água para nos purificarmos de alguma forma. E esse simbolismo foi a água lavando dos pecados. O simbolismo da água que cai, e como João Batista batizava com água para remissão dos pecados. E é isso o que nós assistimos. A água como um belo símbolo da lavagem da alma de todos nós. Mas teve um momento especial na caminhada de Jesus Cristo, logo após ele ser batizado, quando ele faz alguma coisa com essa água que é um símbolo simples, e ele pega essa água que é feita para lavar, e ele muda essa água.
Ele transforma a água em vinho. O vinho, ao contrário da água, o vinho é complexo. O vinho não é simples. Para produzir o vinho, é cheio de segredos. Depende da terra, depende da quantidade de chuva, depende da quantidade de sol, depende da data que eu vou colher aquela uva, depende depois de como que eu vou amassar aquela uva, depois depende de como que eu vou armazenar. É uma produção altamente complexa. Eu tive já o privilégio de ir a uma vinícola, e uma moça da vinícola fez um tour e mostrou para a gente o processo, né, de como que é a produção do vinho. Não tem nada de simples, é cheio de segredos. Em algumas vinícolas você não pode sequer entrar para ver, porque inclusive alguns tonéis, a madeira é escondida, uma série de segredos. O vinho, ao contrário da água, o vinho é muito complexo. E uma vez que o vinho é aberto, que ele sai da garrafa, você tem uma variedade infindável de cores, de aromas, de sabores, de variedades, das mais diversas. E a especialidade de Jesus é transformar água em vinho. Ele faz isso de uma maneira milagrosa e factual, num casamento que aconteceu numa cidadezinha chamada Caná. E ele vai em Caná como um dos convidados, e ali ele faz o seu primeiro milagre público. Ele transforma água em vinho. Mas o grande milagre que Jesus tem feito é transformar a vida das pessoas da água para o vinho. A intenção de Deus é transformar cada um de nós no mais precioso dos vinhos, no mais elaborado, no mais gostoso, no mais prazeroso, no mais requintado dos vinhos. Mas como eu disse, a produção de um vinho, ela é complexa, ela passa por etapas, e assim é a sua vida com Deus. A sua vida com Deus é uma caminhada. A sua vida com Deus é uma vida feita de várias etapas. A primeira etapa para a produção do vinho é o plantio. Primeira etapa, a mais simples, é você plantar uma vinha. É você pegar uma semente e plantar uma vinha, porque sem a uva não tem o vinho. E a nossa missão é espalhar a semente do Evangelho, é sair jogando essas sementes por aí. Algumas dessas sementes darão frutos, nascerão, outras não nascerão, não germinarão, mas isso não é uma preocupação nossa. Nós temos que semear, irmos e semearmos a palavra de Deus e jogarmos essas sementes, para que essas sementes possam, algumas delas, se transformar em árvores. Eu tenho certeza que se aqui você está, é porque de alguma forma, em algum momento, alguém jogou no seu coração a palavra de Deus como uma semente, como uma boa semente, e que encontrou em você uma terra fértil. Você é fruto do trabalho de alguém. Alguém teve que preparar essa terra, alguém teve que jogar a semente, alguém teve que semear, e talvez eu esteja colhendo. E é assim, um planta, outro rega e outro colhe, mas tudo bem, o fruto é para Deus, o fruto é para a glória de Deus. Eu já tive o privilégio de, nessa mesma igreja, receber pessoas que não entendiam nada de evangelho e que tinham uma vida devassa, uma vida complexa, e que se aproximaram, e pudemos orar por essas pessoas, caminhar com essas pessoas receberam essa transformação que só Deus pode dar, mudando os valores interiores, e não apenas o comportamento exterior, mudando os valores e se batizando. E de repente essas pessoas vieram e falaram assim: pastor, eu estou mudando, estou indo embora, eu estou indo para o Acre, eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu estou indo para a Bahia, e eu fico triste que está indo, mas ao mesmo tempo eu fico alegre, porque eu falo assim: olha, o pastor que vai receber lá já vai receber uma árvore crescendo, que já foi semente plantada e hoje é uma árvore crescendo e daqui a pouco frutificando.
Da mesma forma eu recebo aqui pessoas que foram plantadas em outros lugares, que aprenderam sobre o Evangelho em outras igrejas, que receberam a palavra de Deus por meio de outros pastores, e que aprove a Deus trazê-las para cá, e aqui acharam que aqui era uma terra boa para elas permanecerem. E eu tenho vários que eu recebo, e que já vem como árvore, e às vezes vem como uma árvorezinha pequenininha, que a gente tem que tomar conta, às vezes vem como uma árvore grande, que já vem dando fruto, que já vem produzindo cachos e mais cachos, né, Gesiel? Glória a Deus, porque é assim que é o jeito de Deus fazer as coisas. Mas o bom vinho começa com o plantio. Dá trabalho, porque depois do plantio você tem um segundo processo, que é a colheita. A colheita, ela é alegre. Diz a palavra de Deus que a colheita, ela é tão fantástica, ela é tão sensacional, que beneficiados são tanto os que plantaram quanto os que estão colhendo. A colheita é uma alegria, todo mundo ganha. E vem o momento da colheita. Graças a Deus, eu tenho podido ter o privilégio que Deus tem me dado de colher aqui muitas vidas para o Senhor. E tenho certeza que muitas outras colhidas serão para a honra e glória dEle. E tenho certeza absoluta que esta pequena loja, que já está repleta, ela ano que vem, ela não vai caber mais de jeito nenhum, mais nada. Se Deus quiser, nós não estaremos mais aqui, porque eu tenho certeza que a colheita vai continuar, e quem faz a colheita é o Senhor. Nós somos apenas colaboradores, auxiliadores, trabalhadores, porque Ele é o dono da vinha, Ele é o dono da plantação. Nós simplesmente temos a alegria de colher, e é uma alegria poder colher, mas o processo não para. Depois tem o plantio, tem a colheita, tem uma parte complicada, né, Joberson? Todo mundo que caminha com o Senhor começa a caminhar, que foi plantado, foi colhido e vira um fruto de Deus, feliz porque é um fruto de Deus. Vem uma fase complicada, que é a fase quando a uva é pisada, quando a uva é esmagada. E se a uva não foi esmagada, a uva não vira vinho, neném. Eu tenho visto você sendo esmagado, sendo pisado nesses anos, mas eu tenho certeza que é para que saia um bom vinho desse processo todo. Eu me lembro, quando eu me converti, eu passei por uns processos complexos, dificuldades, e como nós cristãos temos os nossos vocabulários, o nosso vocabulário isso se chama provação, e as provações. E eu cheguei no meu pastor, que vocês tiveram o privilégio de conhecê-lo aqui mês passado, e eu já sabia que tinha essa tal de provação, e eu falei: pastor, quando é que passam as provações? Eu já sou cristão, estou passando pelas provações, quando é que elas acabam? Aí ele deu uma gargalhada muito boa, falou assim: meu irmão, elas não acabam nunca. As provações nós sempre teremos, elas vão mudando a forma, vão mudando de intensidade, mas sempre terá alguma área na nossa vida que Deus precisa esmagar. Sempre terá alguma área na nossa vida que a gente vai ter que falar: Deus, está aqui, transforme essa área da minha vida em vinho, porque se ela não for esmagada, se ela continuar como fruta, ela vai apodrecer, a uva estraga, mas se ela se transformar em vinho, ela não estraga mais, ela pode ser guardada por anos e anos. E nesse processo, muitas vezes nós somos esmagados, passamos por esse esmagamento, esse pisotear, o pisotear de Deus, o pisotear da vida, que vai amassando a fruta,
E ai daqueles que nesse processo desistem de tudo. Ai daqueles que não conseguem suportar as provações, porque nem serão fruta e nem serão vinho, não serão nada. Antes fossem fruta, pelo menos alimentaria muitos. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está passando a sua vida por momentos de provações, e esses que estão sendo batizados hoje, Deus ainda tem muito que caminhar na vida de vocês. Suporte o momento do esmagamento, quando a uva é pisada, porque isto visa um fim proveitoso. Feito esse processo, aí sim começa propriamente o vinho. Toda essa mistura é colocada quieta num canto, porque aí vem a fermentação. O que é a fermentação? A fermentação é a transformação. É quando você muda. E meus irmãos, a gente muda, as pessoas mudam. Eu conversava nessa semana com os batizandos aqui em cima no curso, e eu falava: meus irmãos, os nossos valores não são os valores do mundo. O que é mundo? Essa palavra é deturpada. A gente pensa que mundo é quem está fora da igreja. Não tem nada a ver. Às vezes o mundo está dentro da igreja. Mundo é uma palavra grega que a melhor tradução para ela não seria mundo, seria sistema. Quando a Bíblia fala de mundo, está falando do sistema que rege o mundo. É o sistema da mais-valia, é o sistema de levar vantagem em tudo, é o sistema de primeiro eu pensar em mim, depois, se sobrar tempo, eu pensar no outro. É o sistema que, se alguém bater na minha face direita, eu meto a mão na cara, passo uma banda e, se puder, ainda dou um tiro e falo: não mexe comigo não, que eu sou nordestino. Esse é o sistema que rege o mundo, aonde todos nós devemos levar vantagem em tudo, certo? Errado. Para Jesus está errado esse sistema que rege o mundo, mas isso está impregnado em nossa cultura, e por impregnado em nossa cultura estar, dentro de nós, impregnado permanece, e nós temos que passar por uma transformação para tirar esses valores mundanos de dentro de nós e colocarmos os valores de Jesus. Se alguém te ferir uma face, devolva o outro lado. Ame o próximo assim como você ama a você, e ame a Deus acima dos seus filhos, acima do seu marido, acima da sua esposa. Ame Deus acima deles. Em primeiro lugar, ame Deus, e se sobrar, ame sua esposa, ame seus filhos. Ame Deus sobre todas as coisas. É a primeira coisa, o que tem que ocupar o maior espaço no meu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a minha esposa como eu amo a mim mesmo, amar os meus filhos como eu amo a mim mesmo, amar o meu vizinho como eu amo a mim mesmo. A gente só consegue fazer isso se nós passarmos por uma transformação, que é o processo da fermentação, que é quando o açúcar, ele deixa de ser açúcar. As moléculas passam por um processo da fermentação, e antes da fermentação você tem mosto, que nada mais é do que uva esmagada com casca, e nesse processo as moléculas se transformam, o açúcar vai embora, e no final você não tem mais mosto, você tem outra coisa, vinho. Essa fermentação, esse processo também demora um tempo. Nós temos que pedir isto para Deus. Deus, eu quero passar por esse processo de transformação. Eu não quero apenas ser um fruto colhido, eu não quero apenas passar por todas essas provações que a vida tem me dado, esse esmagamento, mas eu quero também passar por uma fermentação. Eu quero que as coisas que não existem na minha vida passem a existir. Eu quero que os meus valores sejam completamente transformados. Eu quero passar da água para o vinho. Depois é um processo, que é a filtragem,
que é quando tira o bagaço e o vinho está pronto, sem bagaço. Nessa fase vem o envelhecimento, e o envelhecimento é gostoso. Nem todo mundo concorda com isso, né? Que o envelhecimento é gostoso. Eu tenho o privilégio de ter o meu genro, que ele é atleta. E aí há 1 ano meu filho vem dizendo assim: pai, o senhor está criando uma pancinha aí. Fala assim, mãe, fala pro pai, está criando uma pancinha aí. Está criando uma pancinha aí. E o meu genro ficou tocado com essa situação e falou assim: meu sogro, vamos fazer exercício junto. Eu vou na sua casa, ele é boxer, eu vou na sua casa pra gente lutar boxe. Aí a gente luta boxe, eu quase morro de apanhar dele. Eu acho que ele desconta tudo na hora do telequete ali, né? A maturidade física, ela não é tão boa assim. Ela dá barriga, ela dá dor no joelho, ela derruba cabelo, né? Ela traz algumas fragilidades físicas próprias de uma máquina que já foi muito usada, e tomara que tenha sido bem usada. Mas se por um lado o envelhecimento físico ele não é desejado pela maioria de nós, e todos os cosméticos estão aí para dizer que eu não estou mentindo, o envelhecimento, a maturidade emocional, psicológica e espiritual, eu tenho aprendido que não tem valor. Eu tenho tido o privilégio de caminhar com alguns de vocês e conversar com alguns de vocês, e às vezes eu sento, converso e penso assim: meu Deus, não sabe nada de Deus, não entende nada do Senhor, como tem que crescer. Mas vai crescer, porque aí eu me enxergo, eu falo: um dia eu não sabia de nada de caminhar com Deus. Mas a maturação é muito boa. Quem aqui esteve semanas atrás no culto que nós fizemos a celebração de 20 anos do meu casamento? Quem teve aí? Então, esse grupo que levantou a mão conheceu o pastor Manuel Ferreira de Brito, né? Eu fiquei encantado com a reação da igreja. A igreja toda babava assim, babava. Ele aqui na simplicidade dele, pregando baixinho, e saindo virtude, conhecimento, sabedoria, de 70 anos andando com Deus. Foi muito esmagada aquela vida, passou por um processo longo de fermentação, e hoje é um vinho precioso, é um vinho que a gente experimenta babando, é um Romanée Conti, e a gente teve o privilégio de receber isso de graça aqui. Palavras sábias, um homem sábio, um homem que quando eu sento com ele, meia hora que for, eu saio muito maior, eu saio muito melhor. E esse processo do envelhecimento, da maturação, é um processo fundamental na nossa vida cristã. Mas para que eu possa passar pela maturidade, passar pela maturação e me transformar num bom vinho, eu tenho todas essas fases preliminares aí: o plantio, a colheita, o esmagamento, fermentação, a filtragem, quando Deus tira as impurezas. E você? Você quer que Deus te transforme da água para o vinho? Que tipo de vinho você gostaria de ser? De qual uva? De qual qualidade? Um vinho barato, porque a fermentação foi interrompida no meio do processo por excesso de oxigênio e o vinho ficou meio doce, adocicado até demais. Um vinho mais barato. Um vinho aguado, um vinho ralo, que adicionaram água para poder render, parecer que é bom, parecer que é muito. E aí você vê aquela fartura de vinho, na hora que você vai beber, você... aguinha,
não tem consistência. Que tipo de vinho você quer permitir que Jesus te transforme? Meus irmãos, busquem ser vinhos de boa qualidade. Jesus transforma água em vinho. Cabe a nós termos paciência e persistência para sermos trabalhados, passarmos por todo este processo e sermos bênção na vida daqueles que estão do nosso lado, como vinhos de boa qualidade. Vinho que alguém pega e olha e fala: poxa vida, quem me dera eu fosse um vinho como esse. Busque no Senhor e Deus transformará a sua vida da água para o vinho. Vamos ficar de pé.